Irmãos, vamos abrir lá em Romanos 12, versículos de 1 a 3. Todos nós conhecemos. O tema da nossa mensagem hoje é Mente Transformada. Mente transformada, amém? Eu queria que colocasse aqui, se possível, na versão, deixa eu ver aqui para vocês, a versão que eu queria que colocasse aqui na tela, por gentileza, NVT. Amém? Vamos lá, vamos ler juntos? Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Amém? Podemos sentar? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Então, irmãos, aqui nós temos Paulo falando à igreja. E ele nos adverte aqui para não nos considerarmos nem melhores do que realmente somos e, com certeza, nem piores. Nós temos que ter, assim, um entendimento de quem realmente somos, ou seja, na medida certa. E isso só é possível segundo a fé que nos foi dada, conforme nós lemos aqui. Então, nós conhecemos Paulo, nós sabemos que Paulo foi um homem, sim, uma referência, assim, sem igual. Ele se dedicou muito à obra do Senhor, ele foi um mestre, ele foi um apóstolo, ele foi aquele que ensinou. E ele ensinava dia, noite, ele entrava pela madrugada, ele não media esforços para fazer a obra do Senhor. E ele fez isso com muita diligência, né? Com muita dedicação, com muita verdade, com muita clareza, né? A todos. Mas a gente sabe que Paulo, antes de ele ser um apóstolo, né? Um mestre ali, um homem de Deus, que foi agraciado por Deus, a gente sabe que Paulo, ele era um homem cruel. Se a gente lê na palavra de Deus, quantas vezes as pessoas citam o nome dele como um homem cruel, ele era um homem opressor. Ele mesmo conta isso lá na carta de Timóteo. Ele fala que ele era um homem opressor, que ele era um homem duro, cruel. Ele realmente perseguia de forma demasiada a igreja. E ele conta que pela graça de Deus e a misericórdia de Deus escolheu ele para ser apóstolo, para poder ensinar a palavra no qual ele perseguia tanto. Mas ele também diz que ele fazia aquilo pela ignorância, pela incredulidade que ele vivia, por ele não conhecer de fato o que era que ele estava fazendo. Então ele fazia achando que estava correto, mas estava errado. E Paulo, durante o tempo que ele ficou ministrando ali a palavra de Deus com o povo, ele teve que aprender a lidar com essa questão, porque todas as pessoas, mesmo vendo o milagre que Deus fez na vida dele, de transformar a vida dele, o caráter dele, o comportamento dele foi mudado, foi transformado, mesmo assim as pessoas sempre lembravam de quem ele era no passado, sempre elas ficavam acusando, dizendo que ele era um homem cruel, um homem ruim, que ele perseguia, que isso, que aquilo. E Paulo ele teve que aprender a administrar e lidar com todas as situações, né? E isso pode ser um dos motivos dele ter aquela questão de compartilhar, né, de questionar Deus sobre a questão do espinho da carne. Quando eu li o livro de Timóteo,
eu vi que as cartas a Timóteo que ele mandou, a gente vê ele relatando para Timóteo, animando Timóteo para o ministério. Timóteo era muito novo, e ele falando, olha, por isso é a causa do meu sofrimento, Deus me escolheu para ser o apóstolo, para ensinar, para isso, para aquilo. Mas Deus falou o que para ele? Quando ele, minha graça te basta. E o que Deus quer dizer para ele nessa questão de minha graça te basta? Porque Deus, ele fez muitos milagres através de Jesus, ele fez muitas coisas acontecerem, mas quando Paulo pediu, clamou para ele, para que ele pudesse também ajudar ele nessa questão que estava angustiando ele, com certeza fazer ele sofrer, Deus falou isso para ele. Então, o que a gente pode aprender nesse primeiro momento? Que muitas vezes Deus ele vai te curar, mas vai ter coisas que Deus vai nos dar condições de suportar determinadas situações, né? Ele vai dar condições para a gente aprender a suportar aquilo que nos incomoda, e somente com uma mente transformada, renovada, que isso é possível. Então, Paulo, quando ele está falando isso, ele passou por essa experiência de transformação, por isso ele está nos advertindo. Tanto que aqui nos versículos posteriores a esse que nós lemos, ele vai falar sobre os dons, né, que as pessoas precisam saber, se você tem um dom de profetizar, profetize, faça isso com dedicação. Se você tem um dom de misericórdia, de ensino, de ser um mestre, faça isso com muito amor, com muito zelo, se dedique. Né? Então, ele foi contando, antes disso, ele teve que falar sobre essa questão de você ter a moderação, ou outras palavras, podia ser equilíbrio, né? A gente pode usar um desses dois termos, né? Então, é exatamente, gente, que é por conta dessa questão, amados, que eu vou falar aqui com vocês, sobre essa questão da moderação. Como a gente consegue viver com moderação nos dias de hoje. Olha só, Deus, independente do que Ele fizer, Ele deseja que confiemos nele e que nossa vida seja um sacrifício vivo. Mas para isso acontecer, precisamos passar a ter uma mente transformada, e Paulo experimentou isso. Né? Então, para ter uma mente transformada, para fazer essa autoavaliação que nós lemos nessa versão aqui, essa autoavaliação moderada de nós mesmos, nós precisamos de uma mente transformada. Mas para ter uma mente transformada, nós precisamos ser inconformados. Porque na outra versão ele fala, não vos conformeis. Né? Eu li outra versão, porque eu queria que vocês lessem a palavra comportamento. Que hoje as pessoas elas têm modelado muito o comportamento de muitas pessoas. Mas na outra versão ele diz, não vos conformeis. Então, para eu ter uma mente transformada, eu preciso ser primeiro o quê? Um inconformado. Então, fala para você mesmo, não fale para o seu amigo. Repita comigo assim. Eu preciso ser inconformado para ter uma mente transformada. Então, exatamente esse é o desafio. Porque nos dias que nós estamos vivendo hoje, o que mais nós nos deparamos é com o conformismo. As pessoas se conformando com muitas coisas. Né? Então, a gente falar sobre o inconformado numa época do conformismo é algo assim, muito delicado, mas muito necessário para se falar. Se a gente for parar para pensar e observarmos, o que nós vemos hoje, as pessoas, hoje em dia, para a gente começar aqui, as pessoas de hoje, elas não sabem lidar com conflitos. Muitas pessoas hoje não sabem lidar com críticas, não sabem lidar com as inseguranças, com os medos, com os problemas, desde o pequeno até o mais complexo. As pessoas facilmente elas têm se desesperado, por muito pouco, e elas nem param para pensar, elas só estão se desesperando. Por quê? Porque a insegurança, o medo, tudo está causando nelas um pânico, a frustração causa um pânico nas pessoas, porque as pessoas não sabem lidar com as próprias emoções. Porque eu não sei se vocês sabem, nós todos temos isso inerente nosso ser humano. Nós temos medos, insegurança, frustração, tudo nós temos. Isso são as nossas emoções. Mas o que a palavra nos ensina para a gente ter o quê? Moderação, Paulo está falando aqui. Então, em outros textos, a gente vai ler depois, fala sobre equilíbrio, sobre domínio próprio.
E isso nós aprendemos, né? Vamos aprendendo isso. Mas por que as pessoas não têm sabido lidar com essa questão? Essa que é a grande pergunta. Algumas pessoas, elas têm, por conta desses comportamentos, não saber lidar com isso, elas têm gerado nelas um comportamento doentio. Como, por exemplo, sentimento de incapacidade, de um lado, pessoas com sentimento de incapacidade, inutilidade, o medo e o pânico. Por outro lado, existem pessoas com estresse excessivo, intolerância, a impaciência, tudo de forma excessiva. Uns se sentem poderosos demais, se superestimam demais. Eu sei isso, eu posso isso, eu dou conta disso. E, por outro lado, tem as pessoas que falam, eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta. Então, a gente tem visto muito a questão do extremo. E isso tem causado uma sociedade doentia. Muitas pessoas têm adoecido, aqui no Brasil, no mundo inteiro, por conta dessas questões. Muitas vezes não saber lidar com questões simples, que podem ser resolvidas, que podem ser trabalhadas e podem ser treinadas. Né? Amém? Até aí, irmãos? Estão me entendendo? Estão me acompanhando? Amém. E por que, irmãos, que tem acontecido isso? Essa que é a grande pergunta. Por que as pessoas têm se comportado dessa maneira? Por que as pessoas não conseguem reagir diante das circunstâncias? As pessoas estão paralisando. Não conseguem ter uma reação de, pelo menos, resolver ou pensar como resolver um problema. O desespero ele tem tomado conta das pessoas. E é incrível que a palavra de Deus fala muito, em muitos textos, em muitos versículos da Bíblia, do Antigo ao Novo, fala sobre equilíbrio, fala sobre moderação, fala sobre domínio. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso nessa noite. Amém? E por que nós pensamos, por que as pessoas têm se comportado assim? Por quê? Porque reagimos às pressões de acordo com a nossa mente. A nossa mente norteia o nosso comportamento, norteia nossas atitudes. Lembra que nós lemos aqui no versículo 2, renovar, né? Renovação, transformáveis pela renovação da vossa mente. Renovar é tornar novo. Então, a nossa mente precisa de quê? Experimentar renovação. A nossa vontade, ela necessita submeter-se a Deus. E as nossas emoções, ela carece de estabilidade, de equilíbrio e moderação. Bom, se as nossas emoções ela carece de estabilidade, qual é o primeiro lugar que uma pessoa, quando nasce, tem que aprender a lidar com as suas emoções? É dentro da onde? Da família. Sim ou não? Primeiro lugar que deveria ser, né? Deveria, pelo menos, é o que deveria ser e deve ser. E isso que a gente vai conversar um pouco aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, irmãos? Eu não estou aqui, eu não vou falar aqui sobre o que é certo, o que é errado, o que você tem que fazer, o que não tem que fazer. Cada um tem sua família, administra sua família da forma que deve agir de acordo com a palavra de Deus. Mas o que eu vou observar aqui são alguns exemplos, até porque eu vejo isso no modo geral, sobre as extremidades. Eu vou falar aqui de coisas extremas. Tá? Eu não estou falando aqui para ninguém chamar a atenção de filho, eu não estou aqui para dizer para vocês fazerem bater, eu não vou falar nada disso, estou falando dos extremos, que os extremos têm causado dentro do seio familiar, e as nossas famílias, no modo geral, têm sofrido uma guerra gigante, e o inimigo tem usado isso. A gente está preocupado, sim, com a guerra que está acontecendo na Ucrânia, está acontecendo guerra em Israel, mas a maior guerra tem acontecido dentro das famílias. Amém? E a gente vai estudar um pouquinho aqui, só pedir. Pode colocar aí o primeiro ponto, eu coloquei assim, famílias na extremidade 1. Vou falar sobre 2 extremos, né? E qual é o texto que eu vou usar? Não precisa abrir, tá? É só a questão, todos conhecem aqui a história de Eli e seus 2 filhos, certo? O sacerdote Eli. O sacerdote Eli, o que a gente conhece da história dele? É que ele era um homem
abençoado por Deus, era um homem que temia Deus, ele ensinava sobre as coisas, as leis, ele ensinava o povo. Porém, quando chegava na questão familiar dos filhos dele, ele não conseguia, ele não tinha autonomia, autoridade para lidar com as questões dos seus filhos. E seus filhos foram crescendo e foram perdendo o controle, e chegou um momento que nada que o pai fazia surtia efeito. E o que eu posso trazer como exemplo isso? São estudos de caso. Muitas famílias hoje, irmãos, quando nascem os filhos, todos os filhos, eles são amados pelos pais, né? E os pais, eles querem dar o melhor para o seu filho e querem dar um amor para os seus filhos. Isso é natural. Mas o que tem acontecido nessa primeira extremidade? O excesso da proteção, o excesso do cuidado com os filhos tem gerado um comportamento muito ruim nas crianças. E isso vai se reverberando na escola, nas igrejas, nas faculdades, no trabalho. Por quê? Porque o que acontece? Às vezes vem um filho, nasceu, está crescendo, o filho vai andar de bicicleta. Não sei se hoje as crianças não querem aprender a andar de bicicleta, porque nós estamos na era digital, né? Mas na minha época era o sonho das crianças andar de bicicleta. Aí o pai compra uma bicicleta para o filho para aprender. Aí o filho vai andar, ou a filha, a criança cai. Aí o pai e a mãe se desesperam. Meu Deus, pega essa criança, traz para cá. Bora, fulano, vem para cá. Tu não vai mais andar de bicicleta. Tu está vendo como tu só vai te machucar? Tu está só te machucando. Não vai mais andar, te machucou. Não vai mais fazer isso. Aí, às vezes, os pais, por querer proteger para o filho não se machucar, claro, né? Ninguém quer que o filho se arrebente, mas é uma coisa natural de acontecer, você indiretamente está ensinando para o seu filho que toda vez que ele passar por um desafio ou uma dificuldade, ele tem que desistir. Involuntariamente você está ensinando isso para os seus filhos. Não, fica longe dessa bicicleta, não vai mais andar. Eu tenho muitos colegas da minha geração que não sabem andar de bicicleta até hoje. Uns a gente até ensinou, né? Uns a gente ensinou, depois de grande. Não, tu vai aprender, na marra. Já ensinava ele a cair, ele foi embora, mas já era grande, 20 anos. Mas outros não. Indiretamente, irmãos, a gente ensina as coisas para os nossos filhos, involuntariamente a gente nem percebe, pelo excesso de cuidado. Você está ensinando para o seu filho que toda vez que ele se deparar com uma dificuldade, ele tem que fugir, ou ele tem que parar, ou alguém tem que fazer algo por ele. Aí a criança vai crescendo, vai para a escola. Os pais estão sempre topo todo, não deixa cair, não deixa machucar, não deixa isso, não deixa aquilo. Vai para a escola. Na escola começam os primeiros conflitos. A criança quer brincar com ela, a criança não quer brincar com ela, depende da criança. Aí começam os conflitos. Aí a criança chega chorando em casa. Mamãe, papai, não queriam brincar comigo, não sei o quê. Aí os pais não procuram saber, nem entender, vão desesperados na escola, esculhambar com toda a escola. Com a professora, com os alunos, com quem estiver lá. Até pequenininho. Tem pai que coloca o filho para trás, ou a mãe, não faz isso com meu filho, porque isso, porque isso, porque aquilo. A criança está crescendo, está vendo aquela situação, ele vai percebendo o seguinte, que toda vez que alguém contrariar ele, os meus pais vão lá e vão resolver. E os pais nem procuram saber se o filho tinha razão ou se o filho não tinha razão. Porque será que toda vez que o seu filho chega em casa para reclamar de algum conflito na escola, será que toda vez ele tem razão? Vocês fazem essa avaliação? Muitas vezes a gente não faz, porque a gente é movido pela emoção. Mexeu com meu filho, mexeu comigo, eu vou lá e pego. Eu já vi muito isso nas escolas, muito, muito. E pai quer bater, mãe quer fazer escândalo, vai fazendo com o filho o quê? Ensinando os filhos a fazer escândalo, resolvendo da pior forma possível, e porque o filho não pode ser contrariado. E, normalmente, criança que não aprende dentro de casa a ser contrariada, ela vai se tornar uma criança desagradável. Ninguém quer estar perto dela. Aí vai para a escola, quem vai querer brincar com ela? Ninguém. Aí ela vai querer amarra a pessoa para brincar com ela. Olha o conflito que fica. Aí a professora fica numa saia justa,
as crianças praticamente têm que se obrigar, porque o pai e a mãe vão viver lá. Ou então a professora passa uma atividade para as crianças fazerem. Bora pintar aqui todo mundo com a cor verde, amarelo e azul. Aí a criança, não, eu quero pintar com rosa. Aí a professora diz, não, você vai pintar com verde, amarelo e azul. Não, eu vou pintar com rosa. E ai da professora que disser que não. Senão os pais vão lá para resolver, porque meu filho está mexendo com ele. Então, o que acontece? A criança ela vai crescendo, vai se tornando adolescente, e as coisas vão acontecendo. Criança que não percebe que os pais estão cansados, os pais estão com necessidade de não fazer determinadas coisas, os filhos estão crescendo acostumados o pai resolver tudo resolve, não, tudo meu pai e a mamãe resolve, e vão crescendo, chega na adolescência, o filho começa a dar problema, você começa, não sei o que esse menino está fazendo, eu faço tudo por eles e eles não obedecem. Parece que eles não percebem que eu estou cansado. Mas não foi ensinado ele a perceber isso. Aí vão dizer o quê? Isso é amizade na escola. Isso é internet. Isso, sabe o que é? É lá na casa de fulano, na casa de ciclano. Mas nunca vão pensar que é por conta de algum comportamento dos próprios pais que foram agir de uma forma que não deveria, sem perceber, que muitas vezes a pessoa faz sem perceber. Aí criança, aí o adolescente vai crescendo, não quer saber se a mãe está cansada, se o pai está trabalhando, se ele está gastando, se ele está investindo, se ele investiu, se ele quebra, ele não quer nem saber, porque ele sabe que o pai e a mãe vão dar o seu jeito de resolver. Ele não foi acostumado a servir, foi acostumado a ser servido. Aí muitas vezes o que acontece? Vai para a igreja adolescente, aí os pais querem que o pastor, o líder, dê conta daquele rapaz, daquela moça. Aí é o problema. Aí vai crescendo mais um pouco, vai trabalhar. Chega lá, conflito no trabalho. O que vai acontecer? As pessoas vão ficar numa situação que ele não vai conseguir resolver e acha que todo mundo deve tudo para ele, porque as pessoas não gostam, tem que ser desse jeito. Tem pessoas que trabalham, não sei se vocês, a maioria que trabalha fora, vocês sabem que tem pessoas que são super desagradáveis de conviver, mas vocês têm que aprender a lidar com um problema de uma pessoa que os pais não deram conta de ensinar. Aí vai trabalhar, não para em emprego, é insubordinado, não respeita ninguém, não honra ninguém porque não aprendeu a honrar os pais em casa. E isso é o extremo 1. E vamos para o extremo 2. O extremo 2 é o filho pródigo. Todos nós conhecemos a história do filho pródigo. O que aconteceu com o filho pródigo? O pai tinha 2 filhos. Um resolveu ir embora e o outro ficou, certo? Mas quando esse que foi embora volta, a gente percebe que o que ficou tinha tanto problema quanto o outro. Era o extremo. Um resolveu e tomou uma atitude de ir embora, o outro ficou. Mas não significa que o que ficou não tinha problema. Aí sabe que eu observo uma coisa? Que quando eles voltam, se eu for parar para pensar, for ler lá nessa história do filho pródigo, o que acontece? Quando ele volta, o filho dele mais velho, que ficou, ele estava no campo trabalhando. Quando ele está retornando, ele percebe que estava tendo uma festa, ele ficou assim admirado. Era uma festa. Chamou o servo, o que está acontecendo aí? Uma festa do quê? Ah, foi teu irmão que voltou, teu pai está feliz, assim, assado. Ele se indignou. Quando o pai dele foi conversar com ele, o que ele disse para o pai dele? Eu trabalho como escravo para o Senhor. E o Senhor nunca me deu um bezerro que sequer para me comemorar com meus amigos. Não foi isso que ele disse? E o pai, não, meu filho, olha, teu irmão voltou, ele está salvo. Tarará. O que eu aprendo com isso aqui? O pai dele, pelo que a gente lê no contexto da história, ele certamente era um homem muito trabalhador. E era um homem que tinha posses, ele era um grande empresário, porque ele tinha muitos trabalhadores. Mas qual é o extremo? Trabalhava demais e não tinha lazer com a família, não tinha folga. O filho só vivia para trabalhar. Era uma imposição de trabalho, que quando o irmão voltou, ele até se surpreendeu que tinha uma festa na casa dele. E nunca tinha visto aquilo. Esse é o outro extremo. Pais rigorosos demais.
até com as notas das crianças. Tem que tirar só teste. Se vier com 9, tu vai ficar de castigo. Não sei se vocês são assim, mas tem muitos pais que são assim. Não aceito o filho tirar menos 9. Não, porque tu só estuda, tu não faz mais nada. Tu não faz nada. Por que tu tem que tirar 9? Mas tu já procurou saber se é por negligência ou por uma dificuldade que o teu filho tem? Ou só cobra, só cobra, só cobra. Não pode isso, não pode aquilo, não vai fazer isso, não pode, não é isso, é aquilo. E vai crescendo, a pessoa vai crescendo e ela vai se tornando intolerante com as pessoas também. Não tem paciência, bate no colega da escola e faz uma algazarra. Pode até ficar quietinho lá em casa, porque o pai e a mãe ficam muito tempo, né, rigoroso. Mas quando ele vai para a escola, ele toca o terror na escola. Lá na rua de casa tinha um rapaz assim. E ele fazia coisas que nem eu acreditava, porque eu vi ele brincando na rua de casa, mas o pai e a mãe sempre observando. E ele era educado, o rapaz, com a gente, ele brincava lá com a Poliana, na época ia da faixa etária da Poliana. E ele nunca foi desrespeitoso com a gente, ele sempre brincou normal, mas quando ele ia para a escola, ele tocava fogo, ele derrubava a porta da escola, ele colocava um negócio para dar choque, ele tinha uma mente brilhante. Os professores detestavam ele. E os pais falavam com os professores, mas ele não faz isso em casa, explicando, ele não é assim. Aí os professores ficavam rindo, debochando da cara dos pais. Vocês têm que aprender a saber que seu filho não é o que vocês pensam que eles são. Mas sabe por quê? Porque dentro de casa ele era muito rigoroso, ele não podia expressar nada, que tudo ele era muito limitado para tudo. E o menino tinha energia. E a energia que ele tinha, ele extravasava tudo na escola. Aí quem penava com eles eram os colegas, os professores, o diretor e a escola. Aí depois os pais diziam, a escola não presta. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vocês estão vendo que eu estou falando de dois extremos. E muitas vezes as pessoas, quando vão para a fase adulta, elas continuam tendo comportamentos assim. Ou ela é muito intolerante, ou ela é muito mimosa, porque acha que tudo tem que ser do jeito dela, todo mundo tem que fazer as coisas. Às vezes os pais acabam fazendo mesmo depois de velho, mesmo com 30, 40 anos, os pais tratando os filhos como se fossem meninos. Meninos. Porque não aprenderam a lidar com as suas emoções quando eram crianças. Os pais não ensinaram, não se deram o trabalho. E isso é um trabalho dos pais. As crianças cada vez mais cedo indo para a escola, os pais cada vez mais trabalhando muito, não tem tempo para ensinar os filhos. Quando chegam, não tem nem ânimo para falar com a criança, não sabe nem como foi o dia, não sabe como foi, não avalia a situação da escola, dos conflitos, vai logo tomando partido, chega lá, não pode fazer isso com meu filho, não faz isso com ele. Nem sempre, irmãos, quando teus filhos têm conflito na escola, seja lá onde for, eles têm razão. Mas também nem sempre os teus filhos, eles estão errados. Porque tem pais também que não dão razão para o filho em nada, sempre é para o outro. Não, a razão é do fulano, a razão é do vizinho, a razão sempre foi dele. O outro dá razão sempre para o filho, já o outro já não dá razão para o filho, sempre o filho é errado. Mas nem sempre o filho está errado, nem sempre o está certo. E onde é que está o erro? É na questão da falta do equilíbrio, de entender a comunicação, a boa comunicação. Saber por que aconteceu isso contigo. Me explica, pergunte, fale, converse, veja qual é a situação. E por que eu estou falando isso? Irmãos, hoje o que mais se fala é de pessoas jovens, adolescentes, crianças, com diagnóstico de ansiedade e depressão. Muitas. É desesperador. E muitas delas, irmãos, tem um caso que já está mesmo, tem que tomar medicação, tem que fazer tratamento. Todo tratamento tem início, tem meio, tem fim. As pessoas estão diagnosticando e estão dando uma sentença de morte, é para sempre. Cuidado com os diagnósticos que vocês têm tomado, em qualquer área da saúde que você vá. Aí o que acontece? Muitas vezes o problema não é um problema sério nessa questão. O que está gerando é a criança que não soube lidar com as emoções e ela vai crescendo e vai tomando partido assim numa situação, vai para o médico, aí tu vai para o médico e fala para o teu filho, porque ele não faz as coisas sozinho, porque ele não lê, ele não estuda, Aí o médico pega TTD isso, TTD daquilo, toma um remédio, pronto, está doente. E às vezes é algo que pode ser resolvido dentro de casa.
E ninguém está se atentando para isso. Tem uma senhora que eu conheci, estou falando de casos reais, tá, irmão? Não estou inventando história. O filho dela de 12 anos. 12 anos. O marido dela deixou ela criava ele sozinho, a irmã dela ia lá para ajudar. A criança de 12 anos, gente. Eu estou falando de uma criança, um adolescente. Ele não tirava a roupa da escola sozinho. Ele não comia sozinho. Ele não tirava nem ele levava lancheira para a escola, só para ter uma noção. Lancheira com 12 anos. Para mim, isso é um absurdo. Mas, enfim, né? Vamos lá. Levava lancheira para a escola e, quando chegava em casa, ele nem lancheira da escola ele tirava da mochila. Se a mãe dele não estivesse em casa, ele tinha que esperar ela chegar, para ela tirar a roupa dele, para ela dar comida para ele, para fazer tudo para ele. Vocês estão entendendo? Isso eu estou falando agora, é real, aqui em Belém do Pará. Aqui em Belém do Pará. Aí a irmã me contando a situação, ele não tem nada, moça, porque acontece isso. Ela foi contar a história, aí ela pegou, desesperada, não, porque ele não sabe, vou dar as coisas para ele, porque eu tenho que fazer, né? Sabe o que é? Eu sou mãe, né? Tem que fazer tudo para ele. Um grande engano. Aí vai para o médico, dependendo do médico, o médico muitas vezes não vai querer saber do teu histórico. Ele só vai falar que ele está assim, ele não come sozinho, ele não lê sozinho, TDAH. Entender não sei o quê. Vai falando nomes aí que tem siglas que não acabam mais. Quando não, os próprios pais já dão sigla para os filhos. Eu acho que ele tem síndrome de alguma coisa. Não é possível. Ele tem síndrome não sei de onde, tem síndrome não sei do quê. Fico lendo na internet, na Wikipédia, tudo coisa falsa. E os pais estão achando que são os psicólogos, são os médicos dos filhos. Irmãos, os médicos, todos os médicos, a gente ora muito pelos doentes, mas nós precisamos orar pelos médicos. Os médicos, antes de serem médicos, todas as pessoas que trabalham na área de saúde, todas, médico, enfermeiro, farmacêutico, todos, precisam das nossas orações. Tem muitos médicos adoecendo, não têm capacidade nem de ler um exame, porque não estão bem. Não estão bem. E como é que vou saber que se o médico que tu está bem de saúde ou está bem com ele mesmo, se ele dá conta das próprias emoções dele ou não? Né? E muita gente está acreditando em muito diagnóstico que não é verdade. Estão adoecendo e tomam aquilo como uma verdade, assim, sabe? Não, ele falou que eu tenho isso. Irmão, aconteceu com um pastor aqui, o pastor foi curado. Aconteceu comigo, aconteceu com várias pessoas. O médico falou, fui 7 médicos mais conceituados daqui do Belém do Pará, quando eu tinha 22 anos, quando a minha filha nasceu, me diagnosticaram que eu ia tomar remédio para sempre, porque eu estava tendo convulsões. Eu nunca tinha tido isso na vida. E nenhum deles me disseram o porquê. Só disseram, toma remédio para o resto da tua vida. Te acostuma. Claro que no primeiro momento a gente se revolta e diz, ele está falando, é um médico, ele estuda para isso. Sim ou não? Ele está estudando para isso, eu não sou médica. Mas há um pouco tempo atrás, eu fui em outros médicos. E fui vários, irmãos, eu fui em vários médicos, eu até perdi as contas. O médico fez uma angiorressonância magnética. Eu não tenho nada no meu cérebro mais. Eu poderia ter tomado, sim, que eu tive que tomar por um tempo. Mas o tratamento era temporário, não era algo permanente, como me disseram, você entende? Então tome cuidado. Que às vezes os pais, em vez de ensinar os filhos a lidar com as emoções, por exemplo, vou dar um exemplo prático. O filho está triste. Por que está triste? Tem que perguntar. Está com raiva? Por que está com raiva? Irmão, nós somos cristãos, mas tem gente que é cristão que diz que a gente não deve sentir raiva. Que raiva é ter pecado. Não faz parte de mim, eu sou o ser humano, você é o ser humano. Sentir raiva, todo mundo pode sentir. Medo também, insegurança, a frustração, a gente vai lidar isso com a vida inteira. Não tem como eu e você, como pai e como mãe, proteger o filho para ele não passar por nenhuma dificuldade. Eu já vi pais dizendo que meu filho não vão passar por nenhuma dificuldade. Porque eu passei, meus filhos não vão passar, vou fazer tudo para ele não ter dificuldade. Você está se enganando, irmão. Ele vai passar por dificuldade, sim. A vida inteira vai passar. Então, é melhor você ensinar ele a lidar com as frustrações, com as decepções, com as críticas na escola, com tudo. Saber lidar com as próprias emoções, para ele saber quem ele é em Deus, porque não se viu tanta crise de identidade como nós estamos vendo nos dias de hoje. Se ele souber quem ele é, ele vai saber lidar com os conflitos na rua, no trabalho, na universidade.
E às vezes o pai não ensina, os filhos crescem, formam uma família e o ciclo se repete com os filhos. Aí vai se repetindo, vai se repetindo. Ou o pai, ele é muito extremo e você tem um filho, você vai fazer a mesma coisa, ou você faz o efeito rebote. Ah, meu pai foi muito cruel comigo, então vou deixar meu filho fazer tudo. Ou então, o filho faz tudo e você continua fazendo a mesma coisa, você entende? E aí, como é que é isso? Como é que vai tratar dessa questão? Irmãos, muitas coisas têm acontecido nessa questão. Todos os adolescentes que estão aqui, levanta a mão os adolescentes. Todos, tem um grande número. Todos vocês adolescentes, nós adultos já fomos adolescentes, todos nós temos insegurança na adolescência. Nós temos medo. Nós temos dúvidas. Conflitos internos. Né? Aí o pai e a mãe não sabem lidar com as emoções deles. Como é que vai saber lidar com as emoções dos filhos? Vai adoecer os filhos. Aí vai se criando um ciclo vicioso. Você entende o que está acontecendo? A pessoa vai crescendo, aí vai tendo filho, aí vai piorando, vai fazendo isso, e isso vai virando uma cadeia. E nisso que você está ocupado lá com as suas dores, com seus desesperos, porque acha que isso não tem que ter, que as pessoas têm que fazer tudo para agradar, porque eu sou assim, porque fulano fala mal de mim, porque as pessoas me criticam, as pessoas são muito cruéis. Irmãos, a gente não tem domínio e nem controle das pessoas, mas eu posso ter controle de mim mesmo, e você também. E isso tem que ser ensinado para os nossos filhos. A gente vai para o ponto 3. Famílias com mente transformada. Qual é o exemplo que eu estou usando aqui? Ana, a mulher de Eucana. Nós sabemos que a Ana era uma mulher com a alma perturbada. Né? Que diz, tem uma versão que fala que ela tinha a alma perturbada. Ela vivia angustiada, porque ela não tinha filhos, ela era casada com um homem que amava ela, mas a outra mulher dele, a Penina, né? Ela ficava o tempo todo atormentando a cabeça da Ana, porque a Ana não tinha filhos. E isso deixava ela muito angustiada. Muito angustiada. E Eucana perguntava, por que tu não comes? Ela não comia. Por que tu não comes? Por que tu faz assim? Ela pegou, saiu, foi um dia que ela estava com um peso na alma tão grande que ela foi lá orar a Deus. Que ele pensou até que ela estava embriagada. Depois, diz a palavra, que depois que ela orou, que ela falou para Deus que a alma dela estava angustiada, Senhor, minha alma está perturbada, minha alma está angustiada. O que aconteceu? O semblante dela mudou. O Eucana percebeu que ela se alegrou depois, ela adorou a Deus e ela ficou tranquila, né? O semblante dela mudou. E o que ela fez? Ela descarregou tudo que ela sentia diante de Deus. As pessoas hoje acham que tem que orar só quando estiver bem. Não, quando estiver bem eu oro. Irmãos, a gente tem que orar angustiado, quando está feliz, quando está alegre, quando está frustrado, quando está com tudo. E ela começou a fazer isso no tempo que ela estava muito angustiada. E a palavra de Deus que depois ela alegrou-se o espírito dela. E ela, depois que ela se alegrou, ela entendeu, ela colocou diante de Deus a angústia dela, ela colocou para Deus, ela confiou ali, depois de muito tempo. Porque Eucana sempre diz na palavra lá, no texto, que foi logo o 1 Samuel, no primeiro capítulo, que diz assim, que ele dividia, né, na hora de oferecer lá o sacrifício, ele oferecia para a mulher dele, lá os filhos, e para a Ana ele dava o melhor. Só que aquilo para ela não era nada, perto do que ela estava ouvindo para o que a mulher dele falava para ela, e não pelo que o marido presenteava ela. Então Deus estava mostrando o tempo todo para ela que ele tinha amor por ela, independente de ela ter filho ou não, mas ela não queria entender aquilo. Porque quando a gente está dando ouvido a outras vozes, a gente não consegue entender o que Deus faz por nós. A gente começa a adoecer. Mas ela foi, orou, ficou boa, e o que aconteceu? Deus honrou ela com um filho. E o que Ana fez? Nos primeiros 5 anos, eu acho que ela fez isso com Samuel, eu não sei quantos anos exatamente ele tinha, ela ficou 5 anos para desmamar o filho. E o que eu entendo dessa mulher, dessa mãe? Ela passou 5 anos ensinando o filho dela a lidar com as próprias emoções dele. Porque ela não sabia, mas ela colocou diante de Deus e aprendeu e falou, ensinou o filho dela. Por que eu estou falando isso com muita verdade? Porque quando Samuel foi morar com Eli, o que mais eles fizeram com ele, os filhos dele tormentavam a vida dele.
mas ele tinha tão consciente na cabeça dele quem ele era em Deus, que aquilo não mudou o caráter dele, mesmo ele sendo criança. Vocês sabem o poder que tem a palavra de Deus o ensino, o treinamento que a gente dá para os nossos filhos com relação às emoções. Quando os filhos sabem quem ele é, ele sabe lidar com as emoções dele, ele vai saber lidar com as situações adversas, ainda que os pais não estejam perto. Isso é ou não é o libertador? E Samuel cresceu naquele meio, e nada mudou no caráter dele. Ele continuou, ele foi um grande profeta, nós sabemos dessa questão. E tem uma moça, irmãos, que eu conheci, que trabalhou comigo há um tempo, e Deus me fez lembrar dessa situação dela, porque ela me contou a história dela. Eu vou exemplificar bem rapidinho para vocês. Ela tinha uma mãe, que era uma mãe que tinha uma alma muito doentia. Era uma mãe que fazia questão de fazer a filha se sentir mal. Muita questão. E ela tinha ela e mais outra irmã dela. E ela cresceu com aquilo, a mãe dela não estava nem a estudar direito, porque ela tinha que fazer as coisas de casa. E ela tratava como uma empregada de casa, porque ela não podia ir para a escola, só se tivesse terminado tudo, ajeitado tudo, tudinho. E ela não valorizava a filha dela para querer estudar, tudinho. E ela cresceu, e quando ela cresceu, ela casou com um rapaz, e ela teve 6 filhos, um perto do outro. E quando eu conheci ela, ela fazia diária, no local onde eu trabalhava. Desculpa, ela não tinha emprego fixo, e nem o esposo dela, ele fazia bico, né? Ele vigiava um terreno, e ele ganhava por aquela noite que ele ficava lá. O que aconteceu? Uma dessas casas que ela trabalhou, ela conheceu uma senhora muito sábia, uma mulher de Deus, que começou a perceber o comportamento dela, porque ela era muito agitada, ela não conseguia se aquietar, ela trabalhava muito bem, mas ela percebia que aquela menina tinha algo que perturbava a vida dela. E a senhora começou a perguntar: o que tu tem? Não, não é nada, não. Ela toda assim desconfiada, ela acelerada, ela ficava nervosa por coisas assim, mas ela não entendia. Ela começou a orar para aquela menina, por ela, e começou a conversar com ela, e foi entendendo a situação. E ela contou: porque minha mãe, toda vez que eu vou na casa dela, ela me arrasa, quando ela vai na minha casa, ela me humilha, tudo que eu tenho, ela diz que não vai prestar, que eu não vou para frente, que ela fala mal do meu marido, fala mal de tudo. E ela não aguentava lidar com aquilo. E ela, mesmo assim, ajudava a mãe dela, né? Em conclusão, a irmã dela, que também era da mesma forma, a irmã dela estava ficando igualzinha a mãe dela. E ela também estava ficando. Só que essa senhora começou a conversar com ela, começou a orientar ela. E aquilo ela começou a absorver, disse: olha, você tem que amar a sua mãe, perdoe, a sua mãe tem as mazelas dela, a tua mãe tem as questões dela que precisam ser resolvidas, mas você não precisa absorver as mazelas da sua mãe, você pode ter uma vida diferente da sua mãe. Ela disse: como? Começou a evangelizar ela. A palavra de Deus, ela tem poder. Você quer estudar comigo? Quando você vier fazer diária comigo, no final da tarde você vai estudar 1 hora que seja. Você está disposta a sair da situação que você está? Você quer? Porque a pergunta que a gente tem que fazer é essa. Porque às vezes as pessoas reclamam, mas tu não pergunta: tu quer sair dessa? A pessoa não quer. Porque a pessoa ela acaba ficando amante da dor. A pessoa ama a dor, a pessoa se acostuma com a dor. Mas ela fez diferente. E ela começou a trabalhar com aquela moça, trabalhou, e ela começou a ir na casa da mãe dela, a mãe dela falava, e ela vinha chorando, mas ela ia lá, ajudava, disse: tá, mãe, tudo bem. E começou a mudar. Conclusão, ela foi ajudando, e a mãe dela começou a perceber que ela começou a ter uma mudança de comportamento. E a mãe dela ficou indignada com aquilo, porque ela estava prosperando. E essa moça, irmãos, como eu falei, ela não tinha emprego fixo, nem o esposo dela, mas de tanto ela compreender de quem ela era, com essa senhora que ajudou ela, muito sábia essa senhora. Inclusive o esposo dela era até dentista, ele ajudou todos os dentes dela, dos filhos dela, sabe? Ela disse: não, você desconta nas minhas diárias. Ela disse: não, você faz um trabalho excelente, e eu gostei de você, porque você é uma pessoa honesta. Eu vou pagar a sua diária, e você vai ter todos os seus dentes e o seu filho. Deus, ele é tão bom com a gente, que mesmo que o nosso pai nos abandone, Deus envia pessoas para nos ajudar. Às vezes o pai está até contigo, a tua mãe, mas às vezes a gente fala: porque meu pai não me abandonou. Mas às vezes a mãe e o pai, às vezes deixam de atender uma necessidade do filho, isso também é abandono. Então o que aconteceu? Ela foi, prosperou. Sabe o que ela fez, irmãos? Eu achei
magnífico. Ela trabalhava numa loja de materiais de construção junto comigo. Tu sabes o que ela fez? Ela pediu para o dono da empresa para ele descontar todas as diárias que ela fazia, ela não ia receber, ele ia dar para ela em material de construção. Comprou-se um terreno, o marido dela comprou um terreno e ela comprou todas as diárias, ela ia juntando e comprando, com 6 filhos. Conversou com os filhos dela e falou: olha, meu filho, a gente não vai poder fazer aniversário por um tempo, por isso, por aquilo, tá lá, vocês querem, a gente vai fazer o quarto de vocês. E assim, as crianças toparam de boa, porque tudo é uma comunicação, né? As crianças foram, e o marido dela com ela junto, não, eu vou fazer a mesma coisa. Conclusão, construiu uma casa, fez os quartos, tudinho, não recebeu, ela ficou por muito tempo vestindo as mesmas roupas que ela me disse, e ela passou a estudar, terminou o estudo dela, e ela ainda fez um curso lá, que ela trabalha na área de saúde também, e ela está trabalhando agora. E ela me contou, depois de um tempo conversando com ela, ela disse que ela ficou ajudando a mãe dela, mas ela começou a pensar assim, eu não vou mais dar ouvido porque a minha mãe fala, porque agora eu sei que Deus me prometeu na palavra que eu tenho uma nova vida em Cristo. Não é isso que a gente ouve? E sabe o que aconteceu? Ela começou a ajudar a mãe dela, mesmo a mãe dela insultando ela, e falando isso, e falando aquilo, e ela ia lá ajudar a mãe dela. Eu não sei o que essa menina faz, me ajudar, e eu estou aqui, né, esculachando com a cara dela. Chegou um dia, e ela fazia isso com lágrimas nos olhos, muitas vezes, chorando. Mas chegou um dia, a mãe dela aceitou Jesus. Ela viu um milagre acontecer na casa dela, porque foi alcançada toda a família dela. Mas é aí que está. Para você ver o milagre acontecer na sua família, irmão, você precisa primeiro ser um milagre. E ser um milagre dói. Porque você, a maioria das vezes, você vai fazer coisas que você não quer fazer. Porque você vai estar machucado, você vai estar sendo esculachado. Mas o grande problema do evangelho que está sendo pregado hoje, as pessoas querem ter o milagre, mas não querem ser o milagre. Faz tudo errado, mas quer tudo certo. Não existe isso, irmão. Isso é um evangelho barato, mentiroso. Eu preciso ser o milagre, para eu ver o milagre acontecer. E dentro das famílias tem acontecido isso. Irmãos, eu vou dizer para vocês em nome de Jesus. A irmã dela continuou fazendo a mesma coisa que a mãe dela. Sabe o que acontece? Por isso que a gente fala muito sobre a questão do perdão. É importantíssimo, irmão, você liberar perdão. Por quê? Aquilo que você mais detesta dos seus pais que fizeram com você, é aquilo que, se você não perdoar, é aquilo que você vai repetir. Vocês me entenderam? Amém? Aquilo que você mais detesta, pode ser pai, pode ser irmão, pode ser avô, pode ser tio, pode ser primo, pode ser quem for, pode até não ser pai, não pode ser a mãe. Aquilo que as pessoas te fazem, que te machuca tanto, se você não perdoar, é aquele comportamento que você provavelmente vai repetir, vai reproduzir. Quando você libera perdão, você liberta da mazelas que os seus pais viviam, as pessoas, cada um com as suas mazelas. Eu já tenho a minha cruz. Jesus disse, carrega a sua cruz e siga-me. E Jesus não disse, carrega a tua cruz e dos outros. Não, cada um com a sua cruz. Eu já tenho a minha, porque eu vou carregar do outro. Quando você entende isso, você sabe lidar, você sabe quem você é, você sabe lidar com o seu medo, com a sua insegurança, você consegue organizar isso na sua mente, você começa a afirmar a sua identidade em Cristo, porque o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Habita em você. Lembra que Davi fez, quando ele naquele Salmo 42, se não me engano. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Salmo 42, versículos 5 e 6. Pode colocar, se puder, aqui, Henrique. O que ele diz? Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Irmãos, uma sugestão. Quando você estiver preocupado ou ansioso por alguma coisa, faça perguntas para você mesmo. Por que eu estou ansiosa? Por que eu estou tão preocupada? Pergunte. Você precisa se conectar com você mesmo, você precisa saber quem você é, o que você está sentindo, não rejeite, não ignore o que você está sentindo. Está sentindo raiva? Por que eu estou sentindo raiva? Por que eu estou com medo? Pergunte para você, porque sabe o que acontece quando você faz perguntas? Você conecta o seu consciente com o seu inconsciente, o seu inconsciente está armazenado toda a sua história. Quando você faz pergunta, você vai conectar. Aí começa o processo de cura na sua vida, porque Deus nos fez perfeitos. E através do Espírito Santo começa o processo de cura. O problema é que muitos de nós não queremos ser curados, porque nos acostumamos a sentir dor.
Não se conforme, como diz a palavra, não vos conformeis com a vida que você está levando. As pessoas que não sabem lidar com as suas próprias emoções, não sabem lidar com suas próprias questões, ela não vai conseguir prosperar em nada. Quantas pessoas vocês devem conhecer? Eu conheço muitas pessoas. São talentosíssimas, têm currículos gigantes, mas vivem uma miséria. Não consegue mover a mente dela para nada, porque estão aprisionadas às mazelas do passado, ressentimento, dor. É tanta dor que a pessoa sente que ela acaba, tu dá uma solução para ela, te dá 3 problemas em cima, tu dá uma solução, ela dá mais 3 problemas, a pessoa está tão agarrada ali naquele problema, que ela não quer. Se você começar a perguntar para você mesmo por que você está daquela forma, você vai começar a perceber que a maioria das suas preocupações não depende de você resolver. Você está preocupado com coisas que não cabe você resolver. Cabe a Deus resolver, cabe a dar para o seu filho resolver o problema da escola, delega. A família, ela é um local onde aprendizado, de contribuição. Quando os filhos aprendem isso dentro de casa, lidar com as emoções e contribuir, saber lidar com o pai, com a mãe, e isso servir aquilo outro, ele vai saber servir na igreja, vai saber servir em qualquer lugar. O problema é que a gente quer proteger demais, ou então a gente quer se abster logo do filho. Não, te vira, dá teu jeito. Quando não, vem para cá, mamãe e papai cuida de ti o tempo todo. Não é assim, irmão. Seu filho com 2 anos, 3 anos, já pode carregar a mochila da escola. Leva e traz a sua mochila. Ah, eu posso ajudar? Claro que pode, mas você não pode fazer disso. O seu filho não é um bebelô, uma pessoa de enfeite. O seu filho é um ser humano. Crie seus filhos como discípulos para se tornarem grandes discipuladores. Porque o seu filho não pode ser eternamente discípulo. Tem que ser discipulador, porque ele tem que ajudar outras pessoas. Mas ele só vai conseguir ajudar outra pessoa se ele conseguir se ajudar. Essa moça, essa história aqui, ela viveu na prática aquele versículo. Ame seus inimigos, e ore por aqueles que vos perseguem. Foi o que ela fez com a mãe dela. Ela orou, e ficou ali, amando a mãe dela, mesmo a mãe dela sendo ruim com ela. Ela viveu a palavra de Deus na prática. E é isso que nós temos que fazer. Eu sei que muitas vezes você já ora, você já lê, mas falta prática de coisas simples dentro do nosso lar. E as pessoas estão assim, desnorteadas. Às vezes são coisas simples de se resolver, como a dessa criança de 12 anos que a mãe dava de comer. Era só uma questão de disciplina, que ele precisava entender quem ele era. Olha, você tem 12 anos, organizar uma rotina para ele e estava resolvido. O menino está doente, piorou por tomar um monte de medicamento desnecessariamente. Às vezes é necessário, dependendo da situação, mas irmãos, nada é eterno. A única coisa que é eterna é a misericórdia de Deus. E Deus, ele tem poder para curar. E isso tem que ser quem que tem que começar com isso? São os pais. Se eu consigo entender quem eu sou, eu vou me desconectar das mazelas dos meus pais e vou viver uma vida saudável, porque a palavra de Deus diz que é possível ter uma nova vida em Cristo, amém? E eu, junto com meu esposo, nós temos que estar alinhados, conectados, para que a gente tenha essa maturidade de ajudar um ao outro e ajudar os nossos filhos. O que a família precisa fazer? Comunicação, é conversar com os filhos, é conversar com o pai, com a mulher, com o esposo. Considere os defeitos que cada um tem, mas enfatize as qualidades que os seus filhos têm, a sua esposa tem, o seu esposo tem. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão em guerra, só quer falar do defeito do outro. E está errado. Fale, enfatize, foque nos seus filhos isso. Para que quando ele for lá fora, ele saiba lidar com as críticas, porque quando alguém criticar ele vai saber que aquilo não é verdade. Porque ele sabe quem ele é, porque ele é aprendido tudo lá. E quando a pessoa nos insulta, nos persegue, não sabe o que é, nada mais é do que uma pessoa com a alma gritando por socorro. E as pessoas estão ouvindo tudo que é ruim, estão acreditando que aquilo é verdade sobre ela, e nem é. Você não é o que as pessoas estão falando. Saiba quem você é, você tem qualidade, você tem defeito, converse e considere as coisas que precisam melhorar, mas enfatize as qualidades que cada um dentro do seio familiar tem, para você viver em uma harmonia, porque o que está acontecendo hoje é uma frieza dentro dos lares, nos relacionamentos, estão rompidos. Ah, mas eu trabalho muito. Deus, ele vai nos cobrar. Ele não vai querer saber quanto tempo tu trabalhou, quanto tempo tu ficou em casa. Você e eu vamos ser cobrados por ter administrado mal ou bom a vida dos nossos filhos.
Por isso que tem muitos filhos que crescem, tem filhos, moram dentro da casa dos pais. Os pais pagam todas as contas. Quem que ele vai querer sair se o pai está pagando tudo? Aí tem filho com a mulher, a mãe que está cuidando da filha dela, faz as coisas até do marido dela, aí tem problema com o marido, aí tem problema com o marido dela, aí tem uma confusão doida. Porque as pessoas não conseguem separar as coisas. Elas estão abraçando tudo, a responsabilidade dos filhos. Os filhos crescem e têm que voar. A gente tem que dar suporte, mas não tem que estar tratando os filhos como criancinhas, bebezinhos. Eles vão crescendo, a gente tem que tratar conforme a sua faixa etária. Vocês estão entendendo, irmão? Eu não estou brigando com ninguém, irmão, mas é porque eu tenho lidado muito com isso. E é desesperador ver pessoas, famílias se destruindo, mães que falam, eu não sei mais o que eu faço, porque a minha filha tem 14 anos, eu durmo só quando ela chega, eu não consigo mais dormir. Por que você não consegue dormir? Porque ela só chega à meia-noite, 1h. Eu perguntei, não tem regra na sua casa? E a pessoa ficou desesperada, sabe, ficou sem saber o que dizer. Porque, no fundo, a pessoa até sabe que está errado, mas não quer mudar, gente. Aí quer cobrar que o filho seja uma bênção. Ninguém é uma bênção por acaso, irmão. Se você já faz isso com seu filho, e mesmo assim seu filho ainda fica inseguro, permaneça falando, porque uma hora a chave vai virar. Quando eu falo chave, eu falo de entendimento. Ele vai começar, uma hora ele vai ter entendimento de quem ele é. E ele vai tomar a rédea de quem ele é, vai tomar o controle disso. Queria que você abrisse lá, Henrique Filho, só para finalizar esse texto aqui, Provérbios 14, 29. E depois tu coloca 16, 32. Olha só. Quem tem entendimento controla a sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra grande sensatez. Coloca lá o Provérbio 16, 32. É melhor ser paciente do que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. As pessoas hoje, elas querem ter poder, mas não querem ter autodomínio. Eu preciso ter governo sobre mim mesmo. Você precisa ter governo sobre você mesmo. É melhor ter governo sobre nós mesmos do que dominar uma cidade. A palavra de Deus fala. E as pessoas estão tão descontroladas hoje, estão tão sem paciência, estão tão matando todo mundo com palavras, com arma de todo tipo. Porque não querem não tem governo, porque não aprenderam a lidar com isso e não querem aprender. E nós, como cristãos, nós temos que fazer isso, é um dever nosso. O que está acontecendo, muitas famílias cristãs que são favorecidas estão vivendo como os desfavorecidos. Nós temos a graça de Deus e Deus nos concede autoridade para administrar isso dentro do nosso lar. Porque o Espírito Santo, Jesus falou que Ele ia habitar conosco. E Ele ia nos auxiliar. E o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu como auxílio? Nós estamos dando ouvido para tantas vozes, esquecendo a voz de Deus que está falando com a gente, daquilo que nós precisamos fazer, que é simples. Então, irmãos, une a sua família, valorize esposo, valorize a sua esposa. Esposa, honre seu esposo. Ensine os seus filhos a honrarem também vocês. Eu queria concluir com uma canção, eu queria que as famílias que estão aqui ficassem juntas. Queria que vocês ficassem reunidos, a família, cada um, que sua família biológica não estiver aqui, fique junto das pessoas do seu grupo familiar. Eu queria que vocês ouvissem essa canção e tivesse ela como uma oração na sua vida. Eu queria que o Henrique colocasse aí, eu queria que você cantasse como uma oração. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele vai colocar a letra aqui. E eu queria que as famílias estivessem reunidas, unidas, nessa noite, para poder cantar essa canção, e depois a gente vai só fazer o apelo. Amém? Já está.